Olá, nessa videoaula nós vamos falar sobre as unidades de medida em CSS, como medir, definir o tamanho das coisas em CSS e a partir disso a gente vai conseguir aprender daí novas propriedades que vai nos ajudar a formatar e estilizar o nosso site da maneira como nós desejamos, ok? Então o CSS ele tem por padrão, ele tem suporte a diferentes unidades de medida para expressar um tamanho ou coisas que requer a definição de tamanho. E isso permite que a gente escolha de acordo com a nossa conveniência ou também de acordo com a nossa necessidade. Nós não falamos ainda, mas existem possibilidades de se definir diferentes folhas de estilos para diferentes aplicativos, diferentes aplicações, né? Não aplicativos, aplicações. Por exemplo, eu quero imprimir. É possível a gente definir uma folha de estilo para impressão, depois definir uma folha de estilo para visualização num tablet e assim sucessivamente. E aí, para cada um desses estilos, pode ser que a gente pode utilizar uma medida diferente para cada um deles, que é mais conveniente. Então, a gente vai poder depois, a gente vai descobrir, vai ver quais são essas unidades e quando que se aplica cada uma delas, depois a gente faz alguns exemplos. Bom, então, há uma série de propriedades no CSS que o valor esperado é um tamanho. Sendo que toda vez que nós temos uma propriedade que precisa de um tamanho, então a gente pode usar uma das unidades de medidas em CSS, certo? Então, essas unidades, elas são diferentes maneiras de dizer a mesma coisa. Por exemplo, né, nós temos, no nosso sistema já funciona assim, nós temos o sistema métrico. O sistema métrico ele tem milímetros, tem centímetros, tem quilômetros. Então você pode dizer a distância de alguma coisa em quilômetros, assim como você pode dizer em milímetros. O que vai depender, o quando que você vai usar em quilômetro ou milímetros? Vai depender do que você está medindo. Quando é uma coisa muito pequena, é ideal que você use milímetros. Quando é uma coisa muito grande, você use quilômetros. Mas no final das contas, a gente está falando da mesma régua. Ou seja, uma é composto de outra. Existem, além dessas questões, dessas diferenças, existem também outros sistemas métricos que, por exemplo, lá nos Estados Unidos e em alguns países, utilizam um sistema diferente do sistema métrico que nós usamos. Eles medem as coisas em polegadas, em jardas e, sei lá, eu não sei mais o nome das outras coisas, mas enfim, é uma unidade diferente. Mas existe uma conversão, ou seja, tantos elementos de um corresponde a tantos do outro. Então, com as unidades de medida em CSS, nós temos algo muito parecido a isso. Por quê? Porque nós estamos falando de diferentes unidades de medida que expressam a mesma coisa, que são tamanhos, tá bom? Então, o valor dessas propriedades, eles vão ser sempre expressos em uma unidade, em uma unidade de medida. Por exemplo, então eu posso especificar 15 pixels, 20 centímetros, 2 em, e aí nós vamos ver o que é esse em, que já apareceu em algumas vezes aqui das nossas aulas, certo? E vocês vão ver frequentemente no uso, quando a gente for inspecionar sites, etc., essa medida ela aparece com uma certa frequência, certo? Então, toda vez que a gente for definir então um tamanho, nós vamos colocar o valor do tamanho e sem usar um espaço, a gente já vai seguir qual é a unidade de medida usada, certo? E a gente vai ver a lista das unidades que nós temos disponível, não são todas, mas eu coloquei aqui as principais, certo? Vale destacar que o valor zero ele não requer a uma unidade. Por que é zero? Então, toda vez que a gente for colocar zero, a gente precisa definir qual é a unidade de medida que a gente quer usar, ok? E dependendo da propriedade, é possível usar também medidas negativas, certo? Então, por exemplo, quando a gente for definir margem, coisas assim, a gente pode definir que ela tem um tamanho, um valor negativo, que significa que tem um significado especial, né? Vamos dizer assim. Eu não preciso explicar agora qual é o significado disso. Mas já vale destacar isso, que então, mesmo sendo uma questão de tamanho, às vezes é possível definir um tamanho negativo, tá? E por fim, para a gente encerrar essa introdução, dá para se dizer que há dois tipos de unidades de medidas, certo? Que são as unidades absolutas e as unidades relativas. E elas têm os seus propósitos, ok? As absolutas, como o nome diz, são unidades absolutas que não variam, certo? Então, 1 centímetro é 1 centímetro, independente se é numa tela, se é na outra, ele é uma medida muito fixa, vamos dizer assim, uma medida dura, né? Que tem aquele valor e acabou, e ele tem aquela representação dessa forma. É ideal, na web,
quando a gente está fazendo páginas, normalmente é recomendado o uso de medidas relativas. Por quê? Porque as medidas relativas, porque as telas são relativas, as coisas que nós usamos são relativas, certo? E para material impresso, talvez as medidas absolutas. Então, a gente, por exemplo, pontos. Pontos é aquele tamanho de fonte lá nos sistemas de editores de texto. Tantos pontos. Normalmente a gente faz um documento, a gente cria lá um documento de 12 pontos. Não é uma boa prática, quando está escrevendo um site, fazendo um site, colocar esse tamanho de 12 pontos. Por quê? Porque se eu estiver usando um celular, eu vou ter uma experiência que pode ser uma experiência desagradável. Se eu estiver usando num outro lugar, num outro dispositivo. Então é recomendado que as medidas absolutas sejam usadas apenas para casos bastante específicos. Tá? Existe uma única exceção aqui, que é a relação do pixel. Por quê? Porque o pixel ele acaba sendo uma medida que ela é absoluta, mas ela tem uma certa... Ela não é constante, porque depende muito do dispositivo que está sendo apresentado. Um pixel na... Depende muito da resolução, vamos dizer assim, que é quantos pixels cabe em cada centímetro. Então, um pixel numa resolução é uma coisa, um pixel numa outra resolução é uma outra coisa, tem uma outra aparência. Então, diante disso, mesmo o pixel sendo uma medida absoluta, ela se torna relativa porque ela é absoluta a algo que é relativo. Então, diante disso, a gente pode usar e usa, na verdade, com uma certa frequência, o pixel. E aí, o outro grupo de medidas são as medidas relativas, certo? Normalmente essas medidas são recomendadas para quando a gente vai usar na tela. Então, a gente vai usar o pixel, como eu já mencionei, porque ele tem essa característica, né, de ser uma coisa, ele é absoluto e relativo. Uma outra coisa, unidade que é bastante frequente, principalmente na medida de fonte e coisas assim, que é a unidade EM. Tá? E a unidade EM ela é uma unidade relativa ao tamanho da fonte de um elemento. A gente vai fazer uns exemplos depois para que vocês entendam melhor. Mas vamos entender que um EM corresponde, a gente pode supor que um EM corresponde a 16 pixels. Então, 2 EMs correspondem a 32, certo? E as coisas vão dessa forma, 3 EMs, 64 e assim por diante. Por quê? O uso de EM ele se torna interessante pelo fato de que justamente nós temos interfaces responsivas. O tamanho da nossa tela pode mudar. O usuário pode aumentar o tamanho da fonte. E então, quando a gente usa a definição de tamanhos de fonte em EM e a definição talvez de margem, de espaçamentos a partir do tamanho da fonte, então tudo fica relativo. Se eu aumento a minha fonte, eu aumento aquele espaçamento. Se eu diminuo a fonte, eu diminuo aquele espaçamento. E então se torna uma medida relativa e interessante de se utilizar. Ali tem uma variação desse EM, que é o REM, que é o REM, que é relativo ao tamanho da fonte do elemento raiz, certo? O EM é em relativo do tamanho da fonte à fonte atual. Então se eu tenho lá o elemento que eu quero definir a fonte tem tamanho 20 e eu coloco 2 EMs, então ele vai ter tamanho 40. Tá? Por quê? Porque ele é uma unidade relativa e contextual ali ao que está acontecendo. E a porcentagem, né? E a porcentagem relativa ao elemento pi, ao tamanho do elemento pi. Então nós definimos um tamanho, às vezes o que acontece é que define-se alguns tamanhos em pixel. Isso aqui tem tantos pixels. E a partir daquele ponto, ou seja, os elementos que fazem parte, que estão dentro daquele elemento, eles passam a ser definidos de forma em porcentagem. Por quê? Porque uma vez que eu mexer no valor do pixel, os containers, os tamanhos das coisas já vão ser ajustados automaticamente. Tá? Bom, tem um link aqui que seria interessante, está em português inclusive, que fala sobre as unidades de medida. Seria um bom exercício de leitura desse link, que fala um pouco sobre isso. E algumas recomendações aqui. Por exemplo, para a tela, o que se recomenda? O uso de EM, e aí no caso o REM também funciona, o pixel e a porcentagem. Tá? Impresso, para isso aqui, isso seriam os recomendados. Existem casos ocasionais e não recomendados. Tá? Então, não, por exemplo, centímetro não é recomendado, ponto não é recomendado, tá? Polegadas, milímetros e coisas assim também não são recomendados. Bom, vamos fazer uns exemplos então para a gente entender melhor o que vem a ser essas questões aqui. Então eu vou começar com os elementos aqui
A gente ainda não aprendeu as propriedades, a gente está aprendendo só a questão do... Vou criar aqui um div que eu vou chamar de page, certo? Div. Então eu não vou definir um tamanho para ele. Não, se eu definir um tamanho aqui, só para a gente ver, eu vou colocar uma cor nele aqui. Vou colocar aqui page. A nossa página vai ter background yellow e border px solid red. Ok. Então nós temos aqui, como nós não temos nada dentro, ele é um elemento de bloco, né? Ele ocupa toda a altura horizontal, mas zero vertical. Então a gente pode colocar aqui um texto qualquer, ABC, só para a gente ter uma altura, ok? Então isso é o que está acontecendo aqui. Se a gente vem e define um tamanho, eu mencionei, né, que os elementos de bloco, eles aceitam, eles conseguem lidar com o tamanho. Então nós temos uma propriedade que define o tamanho de um elemento. E a gente pode definir esse tamanho aqui se a gente quiser. Então, por exemplo, vou colocar aqui um widget de 300 pixels, só para a gente ver o uso do tamanho acontecendo. Então eu defini que ele ocupa 300 pixels. Veja que 300 pixels depende do tamanho da minha interface, tá? São 300 pixels. Enquanto que, quando a gente usa um tamanho relativo, então se eu tenho uma determinada área, vamos colocar aqui que esse div vai ocupar 30% da minha tela. Então, do meu elemento pi, tá? Ele ocupa 30% do elemento pi. Se o elemento pi diminui, ele também diminui, ó, veja. Isso faz com que ele seja uma medida relativa, tá? Por quê? Porque na medida que ele diminui, à medida que a tela diminui, o meu div diminui. Vou colocar 50% para a gente ver melhor, ó. E aí, conforme eu vou diminuindo e aumentando, esse valor, o tamanho vai diminuindo e aumentando. Enquanto que o uso de uma estrutura relativa, absoluta, por exemplo, 300 pixels, quando eu faço isso, 300 pixels, está quase o mesmo tamanho de 50%. Só que eu mexer no tamanho da tela não modifica o tamanho desse div. Então depende muito do que eu preciso, né? Em alguns casos é interessante, não, eu quero deixar isso fixo, tal tamanho, em pixel. Não, eu não quero deixar isso fixo, eu quero que ele se expanda ou recolha de acordo com, ou contraia de acordo com o tamanho que eu tenho disponível. Aí a gente pode usar a porcentagem, certo? No caso, 300% aqui vai ser 3 vezes maior, né? Então, apenas, sei lá, 50% aqui, para a gente ter. E aí a gente consegue ir definindo, então, no caso dos elementos, esses tamanhos, ok? E, por fim, que eu acho que é interessante mostrar, é com relação ao conteúdo do EM, que é utilizado muito para fonte, para margem e coisas do gênero. Então eu vou mostrar aqui com um exemplo, eu acho que vai ajudar bastante. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui acho que eu posso até tirar essa formatação aqui, que ela não vai nos ajudar. Vou criar uma classe aqui, que eu vou chamar de texto, dobro. Vamos fazer assim, vou criar uma classe chamada dobro, certo? Então eu vou ter, eu vou colocar aqui, pode ser aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, texto 1 para ilustrar. Então eu tenho aqui um texto que eu chamei de dobro, que eu coloquei uma classe dobro. Eu só tenho que criar a classe aqui, gente, senão não vai fazer efeito, dobro. Então eu quero fazer o dobro. Então o dobro vai ser o seguinte, vai ser font size 2em, que é o dobro de 1em. Então, se eu pegar um texto e definir como um texto normal aqui, ó, se eu vim aqui e coloco um div que não faz parte da classe dobro, e eu coloco aqui texto 0 para referência. Então, o meu texto 0 é como se o meu texto 0 aqui tivesse 1em, e esse texto 2 tivesse 2em. Logo, se eu colocar alguma coisa aqui dentro, essa coisa vai ter 4ems. Por quê? Porque é o dobro do dobro, certo? Então, ó, se eu vim aqui colocar span, barra span, vou colocar aqui um span, e vou dizer que esse span, vou colocar teste de dobro. Vou colocar um novo teste aqui, veja que, inclusive eu vou colocar o meu span aqui, vou colocar uma cor nele, background color, vou colocar um pink para a gente conseguir ver qual é a parte que vai dobrar aqui. Então agora eu venho e coloco nesse span a classe dobro. O
O que vai acontecer? Veja o que aconteceu, gente. Ele passa a ter o dobro do tamanho do texto que ele faz parte. Então, se ele está dentro desse texto, ele vai ter o dobro do tamanho desse texto. Logo, esse texto já tem o dobro de tamanho desse texto, porque a gente está falando de uma medida que é uma medida relativa. Então, ela é relativa ao tamanho da fonte. Qual fonte? A fonte do elemento que ela faz parte. Então, se o elemento tem um determinado tamanho de fonte, ele passa a ter o dobro daquele tamanho. Por exemplo, vamos mudar todo o tamanho disso aqui. O padrão, deixa eu mostrar antes o padrão, o que vai acontecer? Um EM por padrão é 16 pixels aqui no Chrome. Ó, vem aqui, tem uma forma da gente ver isso, tá? Quando a gente abre aqui o inspetor, ele tem os estilos que estão sendo aplicados. Veja que a gente não está fazendo muita coisa. Daí ele tem um item chamado Computed. Esse Computed como que ele está interpretando isso aqui? Então eu tenho aqui deixa eu pegar aqui, Inspect. Já estou aqui nesse texto. Ele está trazendo aqui Display. Tá. Aqui ele não. Ok. E aí se eu vim Poxa, por que não apareceu? Será? Deixa eu colocar um P aqui, vamos ver se ele atualiza isso. Não sei se. O P é que o P já tem uma definição pronta, né? Então o P vai ser melhor. O P é um elemento de texto, então a gente vai conseguir ver melhor. Ó, vem aqui, inspecionar elemento, quer ver? Ó, inspecionar elemento, aí ele traz aqui, ó, só porque eu falei não tem também. Poxa, eu tinha feito um teste agora há pouco que tinha dado certo, mas tudo bem. Acho que eu tenho que colocar, se eu vim aqui agora nesse elemento aqui, ó, aqui ele vai mostrar Inspect Font Size, ó. Veja que ele está mostrando 32 pixels aqui de tamanho de fonte. Por quê? Porque ele está usando o dobro que a gente definiu como 2 em tá? Ó, se a gente olhar nos estilos aqui, ó, são 2 em Bom, 2 em então ele é o dobro do tamanho da fonte. Como a fonte é 16, ele está usando aqui 32. Logo, se eu testar a fonte desse elemento aqui, ele já é 64. Ó. Por quê? Porque a gente está dobrando. Então, se eu colocar um elemento aqui dobro, vai ser 128 e assim sucessivamente. Porque ele sempre vai ser o dobro do tamanho, tá? Porque a gente está usando 2 em Então, note que 2 em ele não significa um tamanho fixo. Depende do contexto que ele se encontra. E aí, se a gente vem e modifica o tamanho da fonte base inicial, então ele passa a ter um outro tamanho. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um outro div aqui dentro e vou dizer que esse div aqui dentro é que tem a classe dobro, só para ilustrar melhor. Ok, e vem aqui e fecha esse div. Eu acho que a fonte está pequena aqui, né, gente? Então eu esqueci desse detalhe. Deixa eu fechar aqui e aumentar. Não, beleza. Ó, então o que eu fiz aqui foi definir que a minha page, ele está fora, ele contém, porque agora eu vou vir aqui no page e vou definir um tamanho para o meu page. Vou colocar aqui o font size do page vai ser 10 pixels. Então se a font size do page é 10 pixels, o dobro de 10 pixels vai ser 20 pixels, que é esse elemento aqui. E o dobro vai ser 40, que é isso aqui. Então se a gente vir aqui inspecionar esse elemento, e agora a gente olhar a propriedade computada dela, font size é 20 pixels. Por quê? Porque eu modifiquei o tamanho do elemento que continha ele. Então automaticamente eu passo a ter um tamanho diferente. E veja que esse padrão, ele depende muito também do que o usuário está querendo, porque o usuário pode ir aumentando o tamanho da fonte com Ctrl+, Ctrl-, e isso vai sendo aplicado para esses elementos dessa maneira. E por fim, uma coisa com relação ao EM que a gente pode usar também, é ao invés de usar o EM, usar o REM, que é relativo ao tamanho da fonte padrão, que é o elemento raiz. Então, quando eu faço isso, se eu colocar um EM dentro de outro EM, por exemplo, um dobro dentro de outro dobro, a gente não altera o valor dessa propriedade. Por quê? Porque ele é sempre em relação a uma coisa fixa, não a uma coisa que varia. Tudo bem? E por fim, a gente acaba usando também essa propriedade, essa unidade de medida de EM, nós utilizamos para definir margem, para definir espaçamento interno, para definir tamanho
Tamanho de linha, por exemplo, eu quero que a linha seja 1,5, então eu coloco 1.5 em, porque daí ele vai ter 1,5 daquela fonte que está sendo usado. Se por um acaso eu mexer no tamanho da fonte, eu também já mexo no tamanho do meu espaçamento entre linhas. E assim a coisa vai fluindo. Então é uma boa prática a gente usar, padronizar, usar EM para definir esses tamanhos de fontes e até mesmo de margem, tá bom? Embora que o pixel também, para margens e coisas, ele funciona bem, porque às vezes a gente quer deixar alinhado e isso não acaba, não, às vezes com EM fica mais difícil de buscar o alinhamento. Mas para tamanho de fonte, EM é super recomendado, ok? Então até o próximo vídeo.